Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial Podcast, chegando mais uma vez aqui na Vibe Mundial com mais uma super entrevista. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje para o nosso bate-papo, que será transmitido em 95,7 FM, como você bem sabe, e também pelo nosso Vibecast. Agora estamos num canal novo, e o nome dele é Cortes da Vibe. Mundial Podcast vai ser transmitido através deste canal, que também é da Vibe Mundial no YouTube, mas você consegue encontrar também no nosso Vibe Mundial. Acessa nosso canal, clica para seguir todos os nossos programas, compartilha e vem fazer parte aqui da nossa família. Tenho o prazer de receber aqui hoje ela. A gente vai, né? Teu sobrenome é difícil, né? Nem tanto, porém, Elaine Grega, muito bem-vinda. Boa tarde. Prazer é todo meu. Muita gratidão por estar aqui hoje muito com você. Gratidão é minha. Voz de locutora, hein, Donizete Mariano? Não é? Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer te receber aqui, Alegria viu? toda minha. Né, para a gente poder falar de um assunto tão importante, a gente vai falar de saúde, mas a gente não vai esquecer também, né, ouvinte? Estamos na Vibe Mundial, de falar de espiritualidade, de autoconhecimento, de vida integrativa, né? Somos feitos de um todo. Com certeza, bem-estar no total. No total, em todas as áreas da vida, não é? Isso mesmo. A Elaine Grega, gente, ela é biomédica, especialista em hábitos e saúde integral. O seu trabalho integra a ciência, a rotina e a consciência corporal para ajudar pessoas a recuperarem vitalidade, equilíbrio emocional e qualidade de vida. Sabe aquilo que a gente procura o tempo todo, mas acha que está tudo separado? Aquilo que a gente procura e está dentro da gente. Não é? Toda a resposta. É só ter consciência, é só se olhar com todo o amor e carinho, né? Sim. E às vezes a gente se machuca. Nós estamos num mundo muito exteriorizado, né? A gente está buscando fora o que está dentro. E é isso que a gente vai falar, esse bate-papo super importante sobre propósito, saúde, exatamente como ela disse, de dentro para fora. Então vamos começar essa nossa conversa. Exatamente, eu quero te conhecer. Eu acho que a tua jornada de trabalho e o que você passa aí para as pessoas, você tem um livro, não é? É um e-book? Sim, é um e-book. Qual é? Você tem o nome? Rapidinho. Cura de dentro para fora, é disso que a gente vai falar. Exatamente, cura física, mental, Sim. emocional. Conta um pouquinho da tua história. Você vem, né, de um processo também onde você, pela sua própria vida, questões de saúde, fez uma transformação. Você já era biomédica? Como que era essa história? Na realidade, eu sempre fui uma pessoa muito pragmática. Eu era da ciência, né? Então eu achava que a ciência me dá todas as respostas. Como todo mundo acha. Era bem prepotente ali naquele caminho. Eu falava, não, a ciência sabe tudo. E aí eu fui obrigada a me curvar e a entender que existe um processo e que a cura, na verdade, ela se dá de dentro para fora através da permissão divina, né? Existem médicos e cientistas incríveis, maravilhosos. Seguindo já, né, essa Exatamente. jornada e conexão. Exatamente. Mas quem faz a cura somos nós. A partir do momento que a gente decide, que a gente quer e que a gente busca e pede. E com você foi assim. Foi. Essa união da espiritualidade com a saúde, que eu acho que é um ponto muito importante, que muita gente vem falando, porém muitos ainda não estão compreendendo essa relação. É porque a gente está buscando muito a estética. A estética sozinha, ela não existe, né? A gente fica procurando protocolos de beleza, achando que a luz vem daí. Aquilo ali é uma ajuda. Aquilo ali é um plus, vamos dizer assim, né? Um refinado. Mas a ajuda que a gente precisa galgar e buscar é o nosso propósito, dentro da nossa essência. Se você não estiver dentro da sua essência, o seu corpo adoece, a sua mente adoece. E é por isso que a gente tem visto tantas pessoas com problemas, com burnout, com depressão, com ansiedade. Porque a gente está vivendo muito no visual, no mundo exterior, buscando apenas por estética. A estética, a beleza é um resultado, né? Os filósofos diziam que a beleza é a somatória de força mais inteligência. Perfeito, né?
Né? Então, E tendo esse olhar, exatamente, a gente está olhando aqui para a espiritualidade, de que forma que a gente consegue dar esse salto para o nosso corpo físico e ir além do nosso corpo físico? às vezes, coisas muito simples e pequenas, como, por exemplo, que estão acessíveis no dia a dia, um pôr do sol, olhar para o alto, olhar para o céu, ver a natureza, O simples. ver a chuva cair. É o básico que a gente deixou para trás. A gente não admira mais, né, essas coisas tão simples da natureza, são poucos. E esse olhar é um olhar que realmente a gente está visualizando, mas na verdade essa visão já está dentro da gente. Sim. E a gente esqueceu. A gente deixou a conexão, né? A conexão com o divino realmente é o nosso coração. E quando a gente fecha o sentimento, quando a gente fecha o coração, que é onde... Eu digo que a parte mais pura que a gente tem é o nosso coração, porque nenhum outro ser humano toca o que está ali, o que está dentro. Só você acessa. Porque assim, a mente pode ser manipulada, dependendo de onde você vive. Total. A sua religião, o seu meio social, né? Tem ideias que podem vir a ser manipuladas. Agora, o seu coração é a sua conexão direta com o divino. E todo o seu propósito e caminho de vida está lá como um guia. Então, se você não acessa, se você está só buscando pagar boletos, não que não seja importante, Sim. não é isso. Mas precisa haver uma parcimônia, a gente não pode estar vivendo só para isso, né? E até por isso que eu desenvolvi um método para que a gente possa buscar ajudar as pessoas a começarem a colocar coisas de autoajuda e de bem-estar na vida de uma maneira muito simplificada, né? Então, assim, a gente tem lá 100% do dia, eu não posso, em 100% do dia, fazer coisas que sejam somente para os outros. É impossível, né? A gente tem feito isso. Exato. Mas é porque não tem esse olhar interior. Isso. Porque o sentir não nega. Não. Quando Não é você verdade? acessa, Você não- pode estar numa reunião de negócios, mas o teu sentir vai te conectar Isso. se é positivo ou se é negativo. É isso? É isso mesmo. Eu fui obrigada a olhar porque eu tive uma doença muito grave. Talvez, se eu não tivesse me paralisado, né? Porque assim, a hora que o médico falou pra mim, olha, não sabemos se vai ter jeito, talvez você perca os 2 rins, né? Chegou a esse ponto. Chegou, ele falou, talvez você perca os 2 rins. Eu falei, mas e aí, doutor? Ele falou, não, a gente coloca outro. Eu falei, transplante? Né? Eu falei, mas com transplante resolve? Não sabemos. Pode perder o transplante também. Ele falou, desse jeito assim, Não. bem... pode ser que você perca também os outros órgãos, porque é uma doença que se espalha, né? O lúpus renal, ele se espalha pelos órgãos internos, pulmão e até cérebro. Então, aquilo bateu assim, ó. Foi, pra mim, ali, meu mundo parou, né? Mas você não aceitou. Eu não aceitei. Eu falei, não, eu não posso, eu preciso buscar, eu preciso saber o que pode, né? E foi nesse momento que, de alguma maneira divina, eu entendi que aquilo era uma maneira de eu voltar para minha raiz, de eu voltar a me conectar. Porque normalmente quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente tem algumas práticas que a gente faz ali que mantém o nosso coração feliz, coisas, às vezes, jogar bola. Às vezes, no meu caso, era dança. Eu sempre fui muito apaixonada por dança. Minha família é grega, então acho que isso talvez ainda tinha mais peso, né? Só que eu sou de uma época onde não era muito bonito ser bailarina. Então, eu fui meio que... Foi cortado um pouquinho esse pedacinho de mim. Aprende quando é criança, mas depois passa. Exatamente. Então, às vezes são coisas muito lúdicas, muito pequenas dentro da dimensão do mundo que a gente vive, né? Aquilo te traz uma saúde, um bem-estar que vai mexer em todas as áreas da sua vida. É impressionante o quanto vai mexer na sua saúde, na sua mente, nos seus relacionamentos. O bem-estar, ele reflete, inclusive, nos relacionamentos. E quando você fala do lado criança, isso se a partir da criança for estimulada a manter esse olhar mesmo inocente, não é? Para as coisas simples e que satisfaçam, porque eles não estão preocupados. E isso acaba percorrendo durante a vida, não é? Eu falo muito, muitas vezes em palestras, e até com pessoas que às vezes são pais e mães, a gente deveria perguntar todos os dias para os nossos filhos como você se sente. Não é só como você está, como foi a escola,
como você se sente hoje? Porque o se sentir engloba muitos âmbitos. A pergunta é outra, né? É muito profundo. A gente não é ensinado. Como você está se sentindo hoje? Às vezes você para e fala assim, não sei o que eu estou sentindo. Não sei nem no corpo físico. Porque a gente tem o corpo... Fora a parte emocional e espiritual, pelo menos a casca, o corpo físico, a gente às vezes não sabe avaliar o que está sentindo no corpo físico. O que dirá nos âmbitos do emocional e do espiritual. Então, uma coisa tão simples e pequena que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Como você se sente hoje? A gente chega lá, como foi a escola? Como que foi? Ah, você fez o seu dever? E fala direto assim, né? Como é que foi? Responde, seus amigos te trataram bem? Não é? E a professora? E, na verdade, a coisa é muito mais da sensibilidade mesmo, né? No teu dia a dia, né? No teu trabalho, quais são as orientações que você passa? Você atende ainda? Como que tá esse dinamismo no teu dia a dia? E qual que é o primeiro passo? Até para eu obter a saúde física, é realmente perceber o que meu coração está se comunicando comigo? Como ele se comunica comigo? Tem algumas estratégias que podem ajudar a esse encontro, né? Porque às vezes a pessoa está tão distante do mundo, do seu mundo interno, que ela não sabe como ela pode acessá-lo, né? Então, por exemplo, às vezes práticas como meditação, até mesmo orações, isso volta a te conectar um pouco mais profundamente. Claro que existem outras técnicas, né, que a gente pode ir aprofundando. Sim. Mas existem alguns caminhos lúdicos, né? Que é como eu falei, às vezes você está em presença da natureza, trabalhar parte de meditações, trabalhar com música e separar como uma agenda mesmo, partes do seu dia para aquilo. Né? Que perfeito. Então, mais ou menos assim, no 70-30, que é o método que eu desenvolvi, em 30% do seu dia você tem que colocar rotinas de autocuidado e bem-estar. Né? Então, poxa, eu estou fazendo em 70% do dia, pagando boletos, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do marido. Eu preciso incluir 30% obrigatoriamente. Ou de autocuidados, desde coisas como academia, dança, meditação, oração, leitura. É um conjunto de coisas que ajuda para que a gente possa ir encontrando esse caminho, né? Que às vezes você ficou tão distante. Muitas vezes a pessoa sente esse vazio, que é o que leva inclusive a vícios, mas ela não sabe um vazio de quê? É um vazio de si mesma. Ela não nomeia. É uma falta de si mesma. Eu estou sentindo falta, e aí eu tento acessar através de comida, através de bebida. O mundo tem sido muito induzido ao álcool para poder camuflar muito isso. Né? A falta que a gente sente de saber quem somos, por que estamos aqui, para que estamos aqui. Todos nós, cada um de nós, tem um propósito mais profundo aqui. Então, muitas vezes ele está camuflado e a pessoa não sabe, né? Não consegue se conectar com aquilo. Então, realmente, o método ajuda a que esse caminho seja alcançado. Esses 30%, eles são distribuídos no meu mundo acordada ou nas 24 horas? Nas 24 horas, mas no mundo acordado. Quando eu estou acordado, né? Porque o dormir também é importante. O descanso. O sono, ele é extremamente importante. E isso a gente... Se eu trabalhar bem esses meus 30%, automaticamente eu vou ter esse período de sono mais saudável? Vai, porque o que acontece? Principalmente nas atividades que tem a ver com a parte corpórea, né? A atividade física, eu confesso para você que tirando a dança no começo, eu resisti muito. Mas os resultados realmente, assim, até em termos dos chakras, você movimenta a energia dos chakras. Pelo exercício físico. Pelo exercício. Então, às vezes, o seu problema é que a sua energia está tão estagnada, porque a gente fica muito tempo sentado, dentro de um escritório, não movimenta, né? Você não faz nada que movimente aquilo. Você não vai na natureza, você não pisa no chão. Você não vê a chuva, você não vê o sol. Às vezes, você está num lugar escuro e fechado, você não vê o sol nascer nem se pôr. Então, a gente vai perdendo algumas referências. A glândula pineal, né, que é o nosso radar, para poder instruir a gente até nos caminhos, ela está sendo muito prejudicada, porque como a gente não está nem às vezes obedecendo o ciclo circadiano,
fica difícil. O corpo começa a ficar desnorteado, então você não dorme bem, você tem insônia, você tem problemas de descansar, não consegue acessar o descanso, não consegue entregar, né? Porque para dormir precisa entregar. Precisa relaxar e entregar. Tem os seus momentos, né? Até de preparação para esse Sim. descanso. Sim. Né? Começar a diminuir mesmo o ritmo do dia. E a gente está acelerado até meia-noite, 1h da manhã. Você sai totalmente do ciclo, Não é? ciclo A circadiano. partir do momento que a gente começa a colocar esses 30% no nosso dia, e a gente... Eu vou sair para almoçar, mas eu vou dar aquela volta no quarteirão, tomando um sol, respirando. Eu vou procurar lugares que, né, aqui em volta da Paulista, por exemplo, Arborizado. a rua de trás, por exemplo, tem mais árvores, então eu tiro proveito disso. Isso também acaba sendo um estímulo para sair dessa estagnação, por exemplo, de ir embora, chegar em casa e ir malhar, ir Sim. para academia, Sim. porque tem um estímulo que já ocorreu durante o dia. Com certeza. Entende? São coisas muito pequenas. Perto do que a gente vive, né? Você pensa, 70% do seu dia está dedicado a outras coisas. É bastante. Sim, é o trabalho, é o ouvir o outro, é pagar boleto, como você E disse. você vê, muitas vezes é uma questão organizacional. É uma questão da gente parar e definir organizacionalmente a agenda. Tá legal, eu vou passar tantas horas fazendo isso, tantas horas fazendo... Qual vai ser o meu horário? Porque senão às vezes você fica lá o dia inteiro só ver rede social, ou então só trabalhando. Você não determina qual vai ser o momento em que eu vou parar todas as outras atividades e vou fazer essas coisas simples, pequenas e acessíveis, mas que me ajudam a ter qualidade de vida, saúde e bem-estar. E quando eu falo em saúde e bem-estar, eu estou falando exatamente de um todo. Sim. Não é? Sim. É a saúde física, que fica muito, né, visível para todos nós, mas você falou em depressão, ansiedade, a saúde emocional e mental também, eu acredito que seja o que O está ser adoecendo humano, hoje. o ser humano Todos. não tem como você fragmentar as pessoas. Nós somos um todo 360. Não dá para chegar em casa e deixar o trabalho lá e ouvir para o trabalho e deixar a casa lá. Sim, embora Né? sejam papéis diferentes, né, que Ok, estamos mas a mente não para quanto a isso. Se você não educa, porque assim, você tem que educar a mente. Você comanda a sua máquina. Sua máquina não é comandada. Então, também é uma questão de pegar para si. Sim. Por isso que a decisão de querer buscar isso é de extrema importância. Você decidir. E é minha a decisão. Somente. Tá vendo, ouvinte? A decisão é tua. É. Não é? Não tem como terceiro fazer por você. Por mais que te ame e queira colaborar com você, se você não quiser, não decidir dentro de... Falar, não, olha, pra mim deu. Né? A doença pra mim representou isso. Deu. Eu não posso. Né? Eu não quero aceitar que isso vai ceifar minha vida. Então, eu comecei a buscar, a fazer essa busca. E foi aí que eu descobri esse caminho maravilhoso. Maravilhoso, né? E tirar a qualidade de vida de uma pessoa, o não entendimento até do que é a doença Sim. e de como lidar com ela, é ceifar mesmo, né? A nossa qualidade de vida. Sim. Não é? E a gente está falando aí de uma doença autoimune, né? Isso, uma doença autoimune que, né, a gente vê aos milhões hoje. Porque o que acontece? A imunidade, realmente, ela está muito, muito associada principalmente a tireoide, que é algo que acomete muitas mulheres, né? Ela é modulada pelo sentimento. Embora você possa tratar com remédios, com medicamentos, mas assim, a gente pode fazer essa autorregulação. Somos seres regenerativos. Isso é muito Tudo forte. tem cura, né? Isso é muito forte. Claro que existe uma permissão divina. Isso existe. Mas nós somos seres regenerativos na mente, no corpo, no espírito, na alma. Nós temos esse poder. Quando você fala nas 3 dimensões, né? Quais são elas? Corpo, mente, espírito, na essência. Né? Se eu tenho essas 3 dimensões muito bem alinhadas, eu começo a colocar o meu dia, não vou nem falar minha vida, mas o meu dia num ritmo muito mais saudável e que o bem-estar vai poder fazer parte. Incrivelmente, quando você está alinhado, parece que, sabe quando tudo começa a dar certo? Os caminhos começam. Natural. Você começa a elevar a sua energia, porque você está bem em todos os seus âmbitos. Isso começa a gerar uma luz interna.
E eu não sei, assim, é um negócio, é muito interessante. Você começa a atrair situações e pessoas que ajudam nessa jornada. A partir do momento que você começa a trabalhar essa energia interna e externa, você começa a ficar de um outro jeito. Você muda. É um campo vibracional que começa a se movimentar e você só atrai quem está na mesma frequência que você. Exatamente isso. E quem não está começa a se afastar. Tanto e tudo que, vai se alinhando. Isso, tanto que muitas vezes você está num convívio e aí você começa a sentir que você não está mais se encaixando ali, né? Porque realmente muda a sua frequência, você vai ter que mudar os convívios. Muitas vezes está num lugar que tem muitos vícios. Sim. E aí, a partir do momento que você não consegue mais, você percebe que aquilo não é mais para você, que você não pode mais mascarar, né? Aquilo começa a ficar gritando dentro de você, você não consegue mais, e aí muitas vezes você tem que trocar o convívio. A ambiência faz muito isso, não tem como. E isso drena energia, né? Muito. E drenar a energia é também eu entrar, por exemplo, nos vícios. Aí a gente pode falar de fome emocional, a gente pode falar de ser atleta de sofá, né? De assistir tudo que é jogo, mas não levantar do sofá, e outros termos comuns aí populares. Da mesma maneira de que quando você está num lugar com outra vibração também. A mesma coisa, tá numa você egrégora. muda. Né? Exatamente. Você acorda cedo, vai andar no parque, é um outro movimento. No começo, quando eu comecei a fazer musculação, né? A gente 40 a mais começa. Tem que fazer musculação, gente. Tem que fazer, é muito importante. Eu falava, ai, mas pra que isso, né? Mas ao longo do tempo eu fui sentindo fisicamente, não só no corpo, mas na energia, o quanto aquilo era benéfico, o quanto tirava meu estresse, né? Eu acordo com muita energia, sou uma pessoa muito da manhã, né? Você eu acordo bem. bombeiro, bombando, né? E aí eu percebi que aquilo me trazia uma ansiedade no trabalho. Ah! Então, a partir do momento que eu comecei a fazer atividade antes do trabalho, bem cedo, o que acontecia? Dava uma baixada na ansiedade, porque cansava a parte física. Então, eu chegava lá bem pronta para pensar melhor, para desenvolver melhor a minha função, né? Não chegava, às vezes eu chegava antes muito acalorada, então qualquer coisa que acontecia eu já explodia. Elemento fogo lá no alto. Bem isso. E aí eu percebi que a atividade também ajuda a regular isso, né? Essas oscilações de ansiedade. Eu acho que isso é de extrema importância. Às vezes as pessoas só estão pensando no benefício estético. Mas muito além do benefício estético, são essas camadas que a gente consegue trabalhar, da vibração, da calma. A hora que baixa a sua ansiedade, é como se tirasse um véu da sua frente, assim, você consegue pensar de uma maneira mais produtiva, é mais objetivo, você para de ficar se pegando com picuinhas, não, olha, vamos resolver assim, para resolver os problemas da vida também. Porque tudo isso. funciona, parece que o cérebro fica mais oxigenado, parece não, fica, né? Mais oxigenado e tudo fica mais claro. Ou seja, quando dá 5 horas da tarde, já terminou muito antes todas as tarefas do dia, se não tiver reunião às 4, né? Às 4h30. Porque faz parte. A gente acaba trabalhando melhor. Por incrível que pareça, você trabalha menos horas, mais intenso. Porque você não está perdido. Funciona. Você não está perdido, sabe assim? Seu sono foi bom. Você não está com ansiedade. Você consegue melhorar o seu raciocínio. Olha como está tudo interligado. Então, é muito forte. E ao mesmo tempo que às vezes você está num dia que você percebe, eu gosto muito, para mim funciona muito a meditação também bem cedo, né? Porque eu já preparo e penso como eu gostaria que fosse meu dia. Então, ali eu já penso, olha, hoje eu gostaria que meu dia fosse. Então, você vai buscando isso também. Você já vai intencionando o que você deseja. Tem que saber pedir também, né, gente? Você já jogou para o universo, né? Ou seja, uma dessas dimensões estão sendo trabalhadas. Sim. Porque é o pensamento. Isso. O que eu estou pensando, como eu quero o meu dia e não já sair da cama já preocupada. Sair da cama já preocupado com um monte de tarefas do dia é um risco, né? Porque eu não respeitei o que está aqui dentro. Exatamente. Que é o que traz as doenças autoimunes. Quando você se desrespeita. O seu corpo não aceita, ele pega num nível e fala, pra mim chega, deu. Porque é muito claro, né? Minhas células, me destruindo. Quando eu não tô me respeitando, o que eu tô fazendo? Me destruindo. Quando eu quero agradar todo mundo, menos a mim. E assim, as pessoas também têm muita dificuldade de entender que nós não estamos falando de uma maneira egóica.
é diferente. O coletivo é uma coisa, mas se a gente não tratar o individual, a gente adoece o coletivo. A gente adoece a nossa família, a gente adoece os nossos relacionamentos, a gente adoece até o nosso ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala wellness, bem-estar, muitas vezes as pessoas ligavam só a corpo, né? Um corpo bonito. Sim. E não, o bem-estar, ele realmente está ligado em todos os âmbitos da nossa vida. Até como está a energia do ambiente que você está instalada. Tudo. Não é interessante isso, né? Quando você fala da meditação, eu posso também, tem várias formas de meditar, né? Mas eu posso também utilizar aqueles momentos de atividade física, dependendo do que eu for fazer, como meditação. Eu posso juntar as duas técnicas? Tem pessoas que têm muita facilidade para fazer isso, por exemplo, na corrida. Uhum. Eu não tenho tanto, mas tem pessoas que têm durante a atividade da caminhada ou da corrida, que conseguem fazer esse desligamento, né, das vozes, porque assim, muito barulho, nossa mente hoje tem muitos ruídos. É. Muitos. E aí, como é que você consegue entender as suas necessidades, escutar as suas necessidades, se você está sempre ouvindo os ruídos de outras partes, né? Sim. Então, você precisa silenciar para poder sentir e escutar. Então, isso funciona muito. Tem muita gente que consegue fazer, sim, do esporte, Né? essa vertente para poder acalmar a mente. Eu percebo isso porque durante a caminhada parece que os pensamentos vão ficando mais alinhados com a gente também, à medida que o corpo se movimenta. Sim. É curioso isso, né? Ou seja, está tudo interligado mesmo. E com isso, provavelmente, essa espiral de realinhamento de chakras ocorra também. Eu tenho uma sensação muito interessante, assim, de como se fosse... Sabe uma água que fica parada e começa a ficar suja? Essa energia, que a gente é formado, né, muito por água. É como se essa energia ficasse suja, estagnada ali. E quando você começa a movimentar, ela começa a se limpar. Ela vai... E vai ativando. Vai fluindo. Vai fluindo e a sujeira vai... Porque a gente precisa disso também para poder fazer a limpeza celular, não é isso? Com certeza. Tô errada, não, né? com certeza. É isso, existe, né? Tanto é que a gente até fala a questão de beber água e tal, porque isso vai ajudando a limpar e eliminar o que a gente não precisa mais. Senão fica acumulado. E isso acontece no campo físico, na ciência. A gente elimina as toxinas, né? A gente elimina através do suor, urina, enfim. E isso acontece também no energético. A gente vai se libertando de energias que a gente não precisa mais. Às vezes precisou em um determinado momento da vida, mas hoje não precisa mais, então a gente não carrega isso. Isso também acontece muito no âmbito da ancestralidade. Ah, é? Sim. A gente hoje está comprovado que o DNA carrega a parte cromossômica toda, mas também carrega emoções, sentimentos e questões que foram passadas por ancestrais. E ficou aqui, registrado. Às vezes a gente nem sabe que tem determinadas atitudes, o jeito de agir, às vezes até o jeito de demonstrar carinho, a gente não sabe por que a gente está daquele jeito. Mas a gente carrega, né? E o mundo, os nossos ancestrais, com certeza absoluta, tiveram momentos muito difíceis de fome, de dor, de guerras. Tudo isso fica muito marcado. E às vezes a gente nem sabe que está carregando isso, né? Isso também causa doença, causa adoecimento. Então, você vê, o tempo todo a gente começa a perceber que ciência e espiritualidade caminham juntas. Não dá para separar mais isso. Mas agora já é regra, né? Sim. Geral, não sei, acho que a USP já tem estudos muito profundos e já saíram várias notícias unindo essas duas áreas, né? E a ciência já se abre muito a essa questão da espiritualidade. A gente tem grandes nomes aí também da medicina envolvidos nisso. E aqui na rádio a gente nem pode falar o quanto que os médicos que fazem parte da nossa grade de programação pensam a respeito disso. Mas a gente, ao mesmo tempo, ainda tem que tomar muito cuidado com o que se fala. Mas não dá para separar mais o que, como você disse, os nossos ancestrais viveram e o que a gente passa. Se lá eles passaram fome, talvez a fome que o mundo acaba vivendo, ou o comer por ansiedade, a fome emocional, né, vamos dizer assim, acaba sendo muito mais comum do que a gente imagine. Muito mais. Né? E não é uma honra, não. É porque está registrado. Sim. E a gente, às vezes,
na maioria das vezes não tem essa consciência, né? Até porque a gente perde muito o histórico familiar, né? Sim. Tem coisas que não são passadas adiante. Mas tem estudos, né? Principalmente pessoas que, por exemplo, passaram lá, exemplo, pelo Holocausto, que os descendentes, né, tem algumas questões ligadas a isso, por conta daquele sofrimento, fisicamente falando, né? Então, é muito interessante que muitas vezes foi tentado separar, né? Assim, espiritualidade, medicina, religião, foi tentado separar. Mas a hora que você olha de uma maneira mais global, você percebe que está tudo muito interligado. E que o caminho é esse. Né? Então, como você falou, hoje nós temos médicos maravilhosos trabalhando de uma maneira que está trazendo assim, tá trazendo benefícios enormes para muitos pacientes que estavam sem esperança, por exemplo. Né? Então, realmente assim tem anjos maravilhosos, mas essas coisas todas caminham de uma maneira unificada. A saúde integrativa alia toda a questão de espiritualidade. Então, aí você falou de oração, por exemplo, mas eu posso falar de gratidão, eu posso falar o simples fato de unir as mãos em prece, como você acabou de fazer, é também pode ser um link para eu falar, opa, eu estou aqui comigo, tem algo divino maior vibrando acima de mim que vai orientar o meu dia. Todos os dias eu gosto de acordar para ver o nascer do sol, porque não tem como você não visualizar o divino ali. Todos os dias o nascer do sol é diferente. As cores são diferentes. É diferente do outro. Não é nenhum dia, as nuvens são diferentes. Então, assim, não tem como você se conectar com aquilo e não acreditar que tem um divino olhando por nós de uma outra maneira. E essa perda de conexão, essa disruptura é muito triste, é muito complicada, porque as pessoas deixam de ser gratas porque elas não conseguem ver o que elas têm. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: não tenho, talvez, tudo que eu ame ainda, mas eu amo tudo que eu tenho. Eu sou grata por tudo que eu tenho hoje. Né? Essa energia, ela é muito diferente. A energia da gratidão realmente é uma energia muito diferente. Então, a gente às vezes não consegue ver em pequenas coisas. Todas as coisas boas que a gente tem, estamos muito ligados ao material. Tem que fazer uma listinha, né, diária para poder lembrar e começar a ser natural como tem que ser. Sim. Tudo isso, a partir do momento que eu trago essa conexão com a espiritualidade, independente de religião, cada um seguindo a sua, o seu modo de ver a vida, porque isso também vem muito da nossa cultura e muito da nossa ancestralidade também. Muita gente acredita e nem sabe o porquê, não é verdade? Tudo isso também melhora o nosso sistema imunológico. A partir daí, a gente vive melhor com a gente mesmo. Sem sombra de dúvida. Sem sombra e de se dúvida. Cura, né? É assim, quando eu tive o lúpus, né, e o médico falava assim pra mim, tecnicamente ele era muito bom, ele falava assim, olha, realmente eu não sei se vai funcionar, a gente tem um medicamento, é uma dose cavalar de corticoide, é o que tem, não tem outra coisa pra usar. Vai cair seu cabelo, você vai inchar, vai manchar sua pele, pode ser que você fique diabética, então tinha uma série de questões inerentes àquilo ali. Eu falei, mas vai funcionar, doutor? Não tenho a menor ideia. Tem pessoas que respondem e ficam em remissão. Ele foi muito claro para mim. As crises voltam, a gente trata de novo, mas pode ser que nada funcione, né? E aí, a fé, né? Também teve um trabalho muito grande de fé. O meu marido era muito devoto, né? É muito devoto à Nossa Senhora, e eu fui ao santuário com ele, e eu senti que ali aconteceu, algo me tocou também. Sim. Né? Então, você vê como é um conjunto de coisas? Um conjunto de coisas que foram acontecendo comigo. Inclusive o apoio. Principalmente o apoio. Você acabou de falar, não é? Principalmente. O quanto nós precisamos de um apoio. Sim, sim. O amor é isso, né? Não é? O amor realmente é isso. É então, olhar para o lado e ver quem está precisando também, né? Aí entra o coletivo. Eu acho que a gente realmente deixou muito o coração fechado pro amor, né? Pro amor da maneira mais pura mesmo. O incondicional, né? E aí, eu repeti meus exames, né? Normal, ele tinha pedido após 6 meses para repetir.
E a hora que ele abriu, ele falava assim pra mim, o que que você fez? Sabe assim? O que que você... Eu falei, será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu já tava pensando, será que piorou? Ai, piorou, nossa, eu já ficaria desesperada. Ele falava assim pra mim, o que que você fez? Eu falei assim, por que, doutor? Ele falou, não é que você tá em remissão. Os seus exames negativaram como se você nunca tivesse tido a doença. Você pegou no começo? Você descobriu no começo? Eu não sei sabe. o quanto, porque assim, eu descobri através do diagnóstico, né? Minhas pernas ficaram muito, extremamente inchadas. Eu acordei um dia assim, não calçava nenhum sapato. Com nada. lipedema? Na verdade, Parecia. o lipedema foi o resultado depois do uso de corticoide. Ah, você teve também? Tive, tudo aconteceu Tá. comigo. Aí, teve um inchaço. isso, e era muito grande mesmo, não conseguia calçar nenhum sapato. Demorou para eles conseguirem chegar ao diagnóstico, né? Porque é muito tênue, né? Os sintomas que fecham o diagnóstico de lúpus. E aí, vários especialistas me indicaram esse especialista que era muito bom. Ele falou, não, realmente é lúpus e vai entrar em remissão. Então, a hora que ele viu o exame negativado, ele falava assim para mim, não é possível. Não é possível. E isso já fazem 25 anos. Uau! E, inclusive, lá atrás, eles tinham falado pra mim que ia ser muito difícil de eu engravidar, porque é uma doença que mexe muito, né? Eu tenho 2 filhos. Olha, gente, imagina 25 anos atrás, a gente não tem o conhecimento Muito, da medicina nada. espiritual como é hoje. Não. Tava muito Era engatinhado, muito realmente. cético, né, mesmo? E eu mesma, foram tapas com luva de pelica na minha cara, porque eu não acreditava, eu achava que todas as respostas iam vir para mim através da ciência. E aí eu entendi que não, que é um conjunto, que é um trabalho conjunto. Que bom que você teve esse olhar, né? Sim. Mas também a gente pensa numa outra palavrinha muito usada hoje em dia, que é o merecimento. Que eu acho que está tudo muito envolvido, Sim. né? Teve um trabalho interno grande. Né? Pra Olha o que você faz hoje. Não, realmente assim, olha, é nesse sentido, né, que eu estava comentando, que quando você começa a trilhar o seu caminho, você consegue achar a sua essência, o seu propósito, tudo vai ajudando e vai entrando uma pessoa aqui que te ajuda, e você conhece outra ali que te encaminha. E vai se abrindo um leque, um universo, é muito maravilhoso, é incrível, É verdade. incrível, né? Aí você mudou tudo, e é isso que você passa para as pessoas. Aí a gente entra também na questão, tem o pensar, tem o comportamento, tem o sentimento, mas, por exemplo, a questão da alimentação, a questão dos vícios, elementos que inflamam, não é? Tudo isso acaba sendo parte também desse bem-estar, porque dá cansaço, uma série de questões físicas. Sim. Aí, eu acho que até fica no campo vibracional, né? É impressionante, assim, e eu comecei a fazer um estudo muito amplo, né, em outras medicinas, por exemplo, a Ayurveda, eu tenho muito aprofundamento também na parte da filosofia grega, até pela minha ancestralidade. Então, assim, eles tinham conhecimentos impressionantes sobre essa parte. Que determinados alimentos eram adoecedores da energia, não só do campo físico. Ou seja, de dar colesterol, não é só isso é uma grande parte. Mas eles conheciam tão profundamente que determinados alimentos, por exemplo, você não podia cozinhar demais aquilo. Que aquilo drenava a sua energia. Olha! Por exemplo, que é uma coisa simples, né? Por exemplo, uma carne extremamente passada. Aquilo drena a sua energia. Assim como coisas com muito teor de gordura, durante muito tempo, aquilo também vai tirando... Ou seja, às vezes você não tem ânimo, você acha que você tem alguma outra coisa, às vezes realmente está comendo muito ultraprocessados. É o alimento, né? Adoecendo os dois corpos, físico e o vibracional, o energético. Às vezes você está achando que é só o físico, né? Tô engordando e tal. Mas não é. Ele está acompanhando, isso acompanha. Existe uma ligação muito, muito grande. Então, essas medicinas ancestrais, elas conheciam bastante disso, até das ervas, temperos, olha, isso aqui é bom para acalmar, ou isso aqui, até energeticamente falando. E muda todo dia da pessoa, não é? E a hora que começa a eliminar, essa energia começa a ser resgatada. Totalmente. Aí tem que utilizar as outras práticas também para poder colaborar, para acelerar isso. E você sabe que é muito comum também acontecer? Às vezes a pessoa, ela tá muito evoluída num dos âmbitos, né? Por exemplo, sei lá, mentalmente, eu sou muito boa no meu mental. Só que às vezes o espiritual dela e o físico dela não suportam aquele mental, não estão preparados, não estão andando no mesmo
direção. Então, isso também causa um desequilíbrio. Ou então, tem que ser feito um trabalho que isso comece a ficar mais homogêneo possível. É minucioso, né, É. Elaine? Olha, vou te falar, viu? Mas isso é interessante porque se a gente olha só para a parte clínica, a gente está olhando só para o corpo físico. Isso. Aí pode até pensar no psicológico. Sim. Mas tem todos outras áreas, outros campos, né, da nossa aura aí sendo trabalhada. E quando a gente fala nos chakras, nesse campo energético, a gente fala dos 7 chakras, mas tem muitos outros, Sim. não é? E todo esse trabalho que aí a medicina chinesa traz, a Ayurveda também traz de uma outra forma, a alimentação, então, acaba sendo um dos pontos mais importantes dos nossos 30% do dia, desse Sim. autocuidado? Sim, sem sombra de dúvida. É mesmo? É um equilíbrio. Porque, assim, é claro que eu não vou falar pra você assim, olha, nunca pode fazer isso, nunca posso comer um negócio diferente. Pode, só que, assim, o que não dá pra gente tornar a exceção regra, né? E cada um é dia- né? Exatamente. Então, às vezes, alimentos que você nem desconfia que te inflama, né? Tem também isso. Tem como descobrir isso. Tem como descobrir no exame de sangue, mas se a gente começar a prestar atenção na gente mesmo, você começa a perceber, às vezes, nossa, eu comi um negócio hoje. Por exemplo, eu gosto muito de cogumelo shiitake, mas não me faz tão bem. Tá. Por exemplo, né? Então, assim, você começa a perceber que a digestão é diferente. É um alimento saudável, porque assim, às vezes as pessoas confundem o saudável com o que é bom pra mim, o que me inflama. Então, também tem esse trabalho que é uma parte mais individual. Tá. Né? E tem também que é bem profundo e minucioso, como você estava falando agora, porque até no âmbito da nutrição, o ideal é que a gente até pode fazer uma estratégia assim, eu quero fazer uma estratégia para perda de peso, né? Vou, sei lá, evitar carboidratos, simples. Mas o ideal seria que a gente fizesse um estudo daquela pessoa, tanto na parte de sangue, né, que traz muita informação do que é bom ou não, mas também na cultura daquela pessoa. Porque, assim, tem determinados alimentos que são base da cultura daquele povo. Então, você não vai aguentar. Por exemplo, um oriental, ele não vai ficar a vida inteira sem comer arroz. É muito complicado. Ele vai acabar comendo arroz. Tem que inserir na dieta dele de alguma forma. Isso. Então, isso tem que ser pensado. Não dá pra gente pegar e fazer, às vezes... Tirar trigo de um povo árabe. Pão de um grego, assim... Né? Você tem que, de alguma maneira, fazer estratégias para que aquilo não seja numa quantidade muito grande, ou que você determine dias para que aquilo seja inserido. Porque você pode fazer por um tempo, mas você não vai conseguir manter aquilo durante um longo prazo. O restritivo também acaba sendo muito penoso para muita gente, sim, né? Sim. Então, assim, tem que ser pensado. É tudo com existe um cuidado, né? Eu não posso pegar uma fórmula e passar isso aqui para todo mundo. Imprime a receita e entrega. De verdade, isso é muito superficial. Isso é muito superficial, né? E a gente não tá mais num mundo para ser superficial, a gente tá aqui para outras coisas. A gente pode, inclusive, né, nesse autoconhecimento, parar um momento e analisar, né, o que comeu, como o corpo reagiu e como, né, e como estou me sentindo de todas as formas. Como está meu pensamento, eu estou pensando que provavelmente devem ter alimentos que podem drenar energia também e você não conseguir raciocinar direito. Sem sombra de dúvida. Não é? Sem sombra de dúvida. Isso a gente não está nem citando o álcool. Não. Que te tira do prumo, né? Totalmente. Ele camufla a sua realidade de uma maneira assim. E uma coisa que é muito importante é que, assim, a gente veio sendo ensinado que a bebida é bonito. É bonito. Né, num contexto social. Eu não estou falando em radicalizar, eu estou falando que a gente precisa pensar por que e para que estamos usando aquilo. O que eu preciso inebriar? O que eu preciso camuflar? Eu não posso, o que eu não posso sentir? Então, muitas vezes essas coisas bloqueiam, olha só, o nosso acesso ao que vai nos levar ao nosso caminho de bem-estar. Nós fazemos um bloqueio por medo, por, enfim, vários motivos indeterminados que te bloqueiam de você conseguir chegar na sua felicidade, no seu caminho. Inconsciente, né?
E o duro que é inconsciente. E a gente vive um período, né, onde as redes sociais trazem muitas informações, vende-se, né, entre aspas, muitos corpos, muita estética, muita beleza, muita maquiagem, muitos produtos, muitos podem criar alergias nas pessoas e causar danos, mas vai lá e consome, né? A gente lembra da moda do gin, por exemplo. Exatamente. Não é? Exatamente. E é uma falta de consciência social também, porque eu tenho um papel, né? Todos nós temos um papel social. E aí, assim, às vezes o que é bom pra mim, não é bom pra você. Eu não posso estar querendo colocar uma regra e enfiar a goela abaixo das pessoas algumas coisas. Eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade social. Mesmo que aquilo esteja me trazendo um benefício financeiro, que eu esteja ganhando dinheiro Sim. com aquilo. Recomendação, né? Mas eu acho que mesmo numa recomendação, a gente pode recomendar de uma forma consciente e trazendo informações importantes para que cada um possa fazer a sua melhor escolha. Com certeza, com certeza. É uma questão de consciência. Mudou muito isso, né? Então, a forma como essa comunicação chega do outro lado, e a gente dificilmente vai saber exatamente, ter um feedback disso. Não, né? Aí a responsabilidade ela é muito maior. É muito grande, porque assim, uma pessoa que, aqui como você, tem milhares de ouvintes, né? O impacto que aquilo pode causar na vida de uma pessoa é muito grande. Da mesma maneira que o impacto positivo também. Né? Então, se cada um, a orientação é essa, busca a sua melhor forma de se conectar com você mesmo. Acho que acaba ficando esse o recado entre nós aqui, né, nesse bate-papo. Né? E assim, 70/30. Esse é o método. É nossa responsabilidade. A gente veio aqui por um propósito. É nossa responsabilidade fazer esse propósito acontecer. De que forma você pode orientar o nosso ouvinte, nosso seguidor também, né, no podcast, a encontrar esse propósito? Como que a gente consegue fazer esse alinhamento interno para poder falar, é aqui o caminho? Eu acho que o primeiro ponto é a gente fazer uma autoavaliação no sentido de, eu tô feliz com o que eu tô fazendo? Esse é um ponto muito importante, porque assim, isso vai gerar um questionamento. Peraí, por que eu tô aqui? Para que eu estou aqui? Em busca do quê? Né? É muito raso eu falar, eu tô aqui buscando ser rico. Legal, a gente gosta de bens materiais, a gente gosta de poder fazer as coisas, mas a gente não tá aqui para isso. Existe um caminho, né? Então, o questionamento, a autoavaliação, eu acho que é um dos primeiros pontos. Porque você só vai tomar a decisão. Não, eu quero. Né? Eu quero buscar. Eu não sei onde está, mas eu quero buscar isso. A partir do momento que você se questiona. Se você não fizer esse questionamento, ninguém consegue te obrigar, né? Aí a vida financeira, ela também anda junto, né? Ela vai automaticamente, com propósito, a própria vida se reorganiza para o financeiro se aproximar dessa pessoa. Por isso que eu falo que o bem-estar, ele está ligado a todos os âmbitos. Profissional, pessoal, de relacionamento, bem-estar físico. Porque é um efeito dominó. Uma coisa vai ajudando, ou vai levantando a outra, ou vai derrubando a outra. É muito terapêutico isso, né? Porque não é cuidar só desse corpo. Não. Né? Você, como biomédica, não está cuidando apenas do paciente, né? Tem um ser em volta desse paciente que pensa, sente, tem suas dores, seus amores e precisa se reorganizar. Sim, tem que haver um acolhimento. Tem que haver um acolhimento, né? Mas eu acho que o principal realmente é a gente começar a ter um questionamento. Para quê? Por quê? Não simplesmente, minha vida é assim, que pena, aceito. Por quê? E muitos aceitam, né? É porque são crenças limitantes, às vezes, até são herdadas muitas vezes, né? Crenças limitantes. E as palavras que a gente profere, isso daí, o poder que a nossa palavra tem, tanto para oração, quanto para coisas que a gente fala, porque eu sou feio, porque eu sou... Cada vez que você fala isso, o que você tá, a ressonância que isso está trazendo para você e para o ambiente, realmente, até com planta, tem estudo com planta. Elas murcham total, elas morrem. Murchando. Elas morrem.
imagina você falando isso pra uma criança, para um filho, o tempo todo. Ai, moleque é chato, moleque é ruim. Se você fica... Vai crescer com isso. Com certeza, ele vai ter certeza que ele é isso. Daí a gente vive um período também, temos 5 minutos, o programa está voando. Rápido. E a gente vive um momento da nossa sociedade também, onde o que ensinar é muito importante. E isso eu falo para crianças de todas as idades, né? Tem criança de 50 anos aí, né? Tendo que mudar muitas coisas na vida, exatamente porque ainda não se encontrou. Sim. Tem essas crenças que você disse, né? Sim. Que ficaram aqui martelando desde criança. Realmente, assim, olhar para as palavras de uma outra maneira é fundamental. Porque às vezes a pessoa não percebe, ela tá xingando muito o tempo todo, né? E é bacana, né? Porque tá tranquila, tá se divertindo. Sim. As pessoas não têm consciência do que aquilo vem trazendo. Assim como quando você, às vezes a pessoa que ela precisa de você é um abraço. A outra pessoa, né? Tava falando com a minha manicure outro dia. Às vezes, você que tá fazendo a mão, foi a única pessoa que tocou a mão dessa pessoa no dia. Nossa, é verdade. Você vê, é uma coisa tão pequena, mas ao mesmo tempo tão profunda, que pode trazer à tona. Então, aí, a hora que a gente vai para esse caminho, a gente não tem como não cair no amor. Que a conexão com o outro é um amor também próprio. Sim. Não é? Sim. O amor próprio não está só a gente olhar para a gente o tempo todo. Olhar para dentro para buscar a resposta. Eu acho que tem os dois lados aí também. Sim. Por isso que não é uma questão egóica, né? Não. Às vezes a gente pensa, mas tá falando só eu. Não é nesse sentido. É no sentido de se autoconhecer para que eu possa estar no meu melhor, no que vai me dar alegria no coração. Ser gentil, por exemplo. Ser generoso. Um bom dia. Não é? Às vezes as pessoas entram no elevador, ninguém fala bom dia. Não é? O que te custa desejar um bom dia? Não é? Um sorriso, Sim. né? A pessoa te fez uma pergunta na rua, orienta da melhor forma, né? Foi a generosidade, é essa energia que vai abastecendo todo esse campo e vai aproximando situações e pessoas de bem. É uma corrente do bem. É, totalmente. Isso é qualidade de vida. Isso. É isso mesmo. Não é? É sobre isso. Que aí a qualidade de vida não é eu pegar a água e ir pra academia. Não. Né? Pôr o tênis, a Isso roupa é de... muito raso, né? Não é? Isso é só um passo. Isso. Não é? Isso. Quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe uma mensagem para o nosso ouvinte depois desse bate-papo super gostoso. Estou conversando, estou terminando o programa com a Elaine Grega. Eu queria dizer que se você que está em casa e às vezes acha que não tem mais jeito, tem jeito. Busque dentro de si, busque nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente está olhando para fora e não está olhando, por exemplo, para nossa família. Nós temos uma preciosidade dentro de casa. Nossos filhos, nossos pais, nosso marido. Olhar para pequenas coisas, para a chuva, para o sol. Entender o quanto grande aquilo é e o quanto aquilo pode trazer para você o bem-estar e a conexão. Assim, até eu me emociono para falar, imagino. Porque é um amor muito grande e ele está acessível a todos nós. O tempo todo essa energia está acessível. E é verdade. E aí a gente pode até finalizar com uma perguntinha que você fez lá no comecinho. É se perguntar e perguntar para o outro. O que você está sentindo? Sim, é muito... essa daí né? Isso ficou muito ponto-chave. forte aqui para mim. O que você está sentindo? Então, agora, próxima pessoa que você encontrar, né? Pergunte, o que você está sentindo? E pergunte para si mesmo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não quer contato com esses sentimentos. Não, a gente fica bloqueando. Não é? Porque eu não quero, não quero. Mas não quero é ali que ouvir. está seu mapa. O seu mapa está ali, seu Solução. mapa. É a solução. É. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Elaine Amém. Grega no Instagram? @Elaine Grega no Instagram. @Elaine Grega no Instagram. Tem outras redes sociais também? Não, no Instagram mesmo. Instagram mesmo, gente. Elaine Grega, vai lá, segue. Tem muita informação interessante, muito questionamento e muito bate-papo gostoso. Sim, Obrigada, feito com muito Elaine. amor. Com certeza, tenho certeza disso. Depois dessa história de vida, eu não tenho dúvidas. Obrigada, viu? Muita gratidão. Terminamos muito bem aqui o nosso programa.
programa. Obrigada. Começamos bem a nossa série de entrevistas da semana, o nosso Mundial Podcast. Vai ficando por aqui. Eu volto amanhã. Temos Mundial e Você às 16h30, mas segunda que vem voltamos com mais um super bate-papo aqui no nosso estúdio Vibecast, viu? Vem pra cá também, vem fazer parte da nossa família. É só entrar em contato pelo nosso site vibemundialfm.com.br e a gente recebe você para que você conheça aqui todo o nosso estúdio, nossos estúdios de FM também. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus e uma ótima semana.